Ok, vamos lá. Gottfried Wilhelm Leibniz. Ele foi um dos gigantes do racionalismo lá no século XVII. E ele não queria só entender o mundo, não. Ele queria mais. Ele queria, decifrar o código-fonte do universo. Provar que tudo, na sua essência, tem uma lógica, uma ordem perfeita. E a conclusão que ele chegou sobre a natureza da realidade é, olha, no mínimo, surpreendente. Pois é isso mesmo que está escrito aí. Para o Leibniz, tudo isso que a gente vê, toca, sente, no fundo, não é material. Essa ideia que parece maluca é o ponto de partida de todo o sistema filosófico dele. Então fica a pergunta: se não é matéria, o universo é feito de quê? Bom, para responder isso, a gente precisa primeiro entender quem foi o homem por trás dessa ideia. Leibniz não era um pensador isolado trancado numa torre de marfim, de jeito nenhum. O cara era um polímata, um gênio em várias áreas. Como matemático, ele nos deu o cálculo, uma ferramenta poderosa para descrever como as coisas mudam. Como diplomata, ele estava ali, no meio da complexidade da política europeia. E essa busca por ordem, por padrões em tudo, alimentou a grande missão filosófica dele: encontrar a unidade fundamental de tudo que existe. E essa unidade ele batizou de mônada. Então, tá aí a resposta do Leibniz. A realidade é feita de mônadas. Mas não pense nelas como átomos físicos, tipo bolinhas de bilhar. Pensa mais como se fossem átomos de consciência, pontos de energia que não são materiais. Elas são a verdadeira base de absolutamente tudo, desde uma pedra no chão até a mente de uma pessoa. E as propriedades dessas mônadas são, assim, fascinantes. Elas não têm tamanho nem forma. Cada uma delas é como se fosse um universo em si mesma, um ponto de vista único que percebe ou reflete todo o resto do cosmos. E tem uma hierarquia, sabe? Algumas mônadas têm percepções bem confusas, como as que formam uma rocha. Já outras, como as almas humanas, têm percepções super claras e consciência de si mesmas. Essa aqui é talvez a frase mais famosa do Leibniz, e ela é essencial para a gente entender o sistema dele. Não ter janelas. O que isso quer dizer? Significa que as mônadas são completamente autossuficientes, fechadas. Uma não interage com a outra. Uma mônada não pode de jeito nenhum influenciar outra diretamente. Nada entra e nada sai. Mas espera aí, isso cria um problema gigantesco, não cria? Exatamente. Pensa só, se alguém decide levantar o braço, as mônadas que formam a mente parecem causar um efeito nas mônadas que formam o corpo. Mas se elas não têm janelas, como isso é possível? Como que o universo não é só um caos de bilhões de pontos de vista completamente descoordenados? Bom, para isso, o Leibniz tem uma solução que é muito engenhosa e, para dizer o mínimo, bem audaciosa. A resposta dele é a harmonia pré-estabelecida. A ordem do universo não vem na interação entre as mônadas, ela vem de uma sincronização perfeita que foi, digamos, instalada nelas desde o comecinho de tudo. Para deixar isso mais claro, Leibniz usa uma analogia que é brilhante. As mônadas são exatamente como esses relógios. O mestre relojoeiro, claro, é Deus, que no momento da criação programou cada uma das infinitas mônadas para seguir um roteiro interno. Um roteiro que se desenrola em harmonia perfeita com todas as outras. Então, a intenção de levantar o braço e o movimento do braço acontecem em sincronia, não porque um causa o outro, mas porque os dois foram pré-programados para acontecerem juntinhos, no mesmo instante. Essa ideia de um Deus relojoeiro leva a outra tese famosa do Leibniz, a de que nós vivemos no melhor de todos os mundos possíveis. Mas, muito cuidado aqui. É super importante entender o que ele quis dizer com isso. Não é um mundo perfeito sem dor, sem sofrimento. Pelo contrário, para Leibniz, Deus, sendo infinitamente sábio, pensou em todas as versões possíveis do universo e escolheu criar justamente aquela que tinha a melhor combinação, o máximo de ordem e riqueza com o mínimo de regras. O mal existe, mas ele é um componente necessário para um bem maior no conjunto da obra. Leibniz encara o problema do mal de frente, de forma bem sistemática. O mal metafísico para ele é simplesmente o fato de que tudo que é criado é, por definição, imperfeito. Afinal, não é Deus. O mal físico, como a dor, pode ter um propósito, como nos alertar de um perigo. E o mal moral, o pecado, é uma consequência da liberdade humana, que para Leibniz é um bem tão grande que supera o mal que ela pode acabar causando. E o que sustenta tudo isso? Qual é a viga mestra desse edifício filosófico todo? É o princípio da razão suficiente. Para Leibniz, nada no universo é por acaso, nada é arbitrário. Existe uma razão para tudo, desde a órbita de um planeta até a existência de uma folhinha de grama.
Inclusive, existe uma razão suficiente para Deus ter escolhido criar este mundo, e não outro qualquer. É essa lei que garante que o universo é, no fundo, racional e compreensível. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos lá. A realidade é feita de unidades de percepção que não são materiais, as mônadas. Elas não interagem umas com as outras, mas funcionam numa sincronia perfeita graças a uma harmonia pré-estabelecida por Deus. Deus escolheu criar este nosso universo porque ele tem o melhor equilíbrio possível. E, por fim, nada disso é aleatório. Tudo tem uma razão para ser. É um sistema de uma elegância e de uma ambição que são sinceramente impressionantes. E isso nos deixa com a grande questão, uma que ecoa desde o século XVII até hoje. Será que a explicação do Leibniz para a ordem e para o mal é uma visão profunda sobre a estrutura da realidade? Ou será que é só uma tentativa grandiosa de justificar o sofrimento com o otimismo que talvez ignore um pouco a dureza do mundo? A resposta, no fim das contas, talvez dependa do ponto de vista de cada um.